Amigos, eu vou falar para vocês, está acontecendo tanta coisa estranha no mundo que eu estou ficando preocupado. Não, preocupado no bom sentido, assim, preocupado com as pessoas que não estão entendendo, tá? Por quê? Eu já disse para vocês que se a Kamala Harris tivesse vencido a disputa pela Casa Branca, eu estaria completamente perdido, sem saber o que ia acontecer. Agora, quando o presidente Donald conquistou o poder e voltou para a Casa Branca, ficou muito fácil saber o que vai acontecer. Foi por isso que eu falei para vocês que ele ia tomar um teco na orelha, depois ia voltar. Falei para vocês que a gente teria pela primeira vez um papa norte-americano. Falei isso tudo para vocês antes. E agora, meus amigos, apertem os cintos, porque eu vou falar de novo para vocês coisas importantíssimas antes delas acontecerem, para que você possa se preparar. Beleza? Então, meus amigos, já vai dando like, já vai se preparando, já vai se organizando, porque nesse momento o negócio vai ficar interessante, tá certo? Nesse início de conversa, então, é muito importante você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você, tá bom? Então, importantíssimo você dar o like e igualmente importante você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para que você possa garantir todas as novidades que estão chegando aqui diariamente, trazendo para vocês as informações mais importantes, tá bom? Então, amigos, vamos lá, começando a nossa conversa de hoje, o acordo do século. Aí você vê aí na capa, eu coloquei o presidente Donald apertando a mão do novo Papa, né? Por que isso? Você já vai entender tudo que eu vou dizer para você. Amigos, saiu uma matéria num jornal israelense que me deixou ali impactado com a maneira como as coisas estão rapidamente se cumprindo. Por quê? Porque nós tivemos aí o retorno do presidente Donald, a chegada de um novo Papa, e agora o presidente Donald está completamente preparado para avançar a sua mais importante agenda. Uma agenda essa que talvez vá conceder a ele o Prêmio Nobel da Paz. Você já imaginou, meus amigos, o presidente Donald vencendo o Prêmio Nobel da Paz? Seria um negócio louco, né? Seria uma maluquice, mas pode acontecer. Agora, saiu uma notícia de um jornal que eu acho que você não conhece, lá de Israel. O nome do jornal se chama Maariv. E essa notícia aí, meus amigos, me deixou impactado. Eu vou colocar o link aqui para vocês, só que o jornal ou a matéria está em hebraico. Eu não sei se você lê em hebraico, mas se você não lê, obviamente, qualquer tradutor desse aí vai fazer esse serviço. Mas não se preocupe, porque eu vou traduzir, fazer uma comparação aqui, uma análise para você, tá bom? Então tá aí a notícia para vocês do jornal lá de Tel Aviv chamado Maariv. E o que é interessante a gente pensar sobre esse jornal, tá? Agora, um spoilerzinho sobre o que vai tratar essa matéria. Eles vão falar sobre. Eu botei o acordo do século, mas a matéria chama de acordo do milênio. Na verdade, eu creio que não é nem o acordo do milênio, é o acordo da história. Um especialista explica o projeto de paz do presidente Donald. O presidente Donald disse que antes da sua viagem para o Oriente Médio, ele ia fazer uma revelação completamente histórica. Uma revelação assim como nunca houve assim na história da humanidade. Seria um enorme impacto, tá? Então essa matéria vai falar sobre um mega acordo que o presidente Donald está querendo fazer, que vai estabelecer uma aliança, um pacto entre o povo da Terra Prometida e os seus inimigos ao redor. Aquele povo do turbante, lembra da submissão? Exatamente. E a matéria, com um especialista lá de Tel Aviv, diz o seguinte: o mundo esperou 1.500 anos para ver o presidente Donald trazendo a paz entre os filhos de Tel Aviv e os filhos da submissão. Meus amigos, seria completamente histórico. E se o presidente Donald conseguir fazer isso, ele vai vencer o Nobel da Paz, não tenham dúvida, tá? Agora, o que é o jornal Maariv? Se escreve Maariv, só que em hebraico você vai falar Maariv, pelo menos o hebraico que é falado lá em Israel hoje, tá bom? Para quem não sabe, pessoal, meu trabalho final de graduação em jornalismo foi sobre a reconstrução do idioma hebraico. E nesse trabalho, para fazer esse trabalho, eu estudei hebraico em sinagoga,
na sinagoga Ari, da Associação Religiosa Israelense, na rua General Severiano, lá em Botafogo. Fui lá estudar, estudei o hebraico, estudei o famoso Ivrit, né? Então, eu sou alfabetizado em hebraico, falo algumas coisas, falo o básico de hebraico, sei me virar. Então, fiz isso não só para fazer o meu trabalho de conclusão do meu curso de jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também para poder estudar a Bíblia, né? Então, Maariv, em hebraico, significa, tem várias explicações o nome desse jornal. É o nome de uma oração judaica que é recitada à noite, geralmente após o pôr do sol, né? Porque para eles o dia muda às 18 horas. Só que é também o nome desse jornal. Qual é a conexão entre essa oração e também o nome do jornal? Maariv é a terceira das 3 orações diárias na tradução judaica, porque eles têm a oração da manhã, que é Shacharit, que é Shachar, é amanhã, né? E a Minha, que é a oração da tarde. E aí depois eles têm a Maariv, que é a oração do final da tarde, porque a palavra em hebraico significa a noite, né? Então, é a oportunidade que eles têm de se conectar a Deus, né? Buscar orientação, agradecer a Deus e por aí vai. Então, além dessa oração judaica às 18 horas, você tem o jornal Maariv, né? Que é um jornal israelense diário e publicado lá em Israel, né? E o significado, então, de Maariv significa da noite ou trazendo a noite, tem relação com Erev, que é a palavra para noite. E qual que é a ideia? A ideia é que o jornal Maariv, ele traz as primeiras notícias, né, do início do dia, essa que seria a ideia, tá? É interessante também a gente ver que tem relação com o calendário judaico, porque o dia judaico começa com o pôr do sol, então Maariv é visto como a primeira oração desse novo dia que está chegando às 18 horas, tá? Mesmo sendo realizado à noite, porque para eles o dia não começa à meia-noite, mas sim às 18 horas, beleza? Então vamos à matéria, tá? O título da matéria, traduzido do hebraico para português, é O Acordo do Milênio. Especialista explica o plano de paz do presidente Donald entre o estado lá de Tel Aviv e o povo da submissão, os seus inimigos, tá? E a matéria vai dizer assim: os olhos do mundo estão voltados para a visita do presidente Donald ao Oriente Médio. Gostaria de perguntar para vocês aí, você sabia que que o presidente Donald vai fazer uma visita ao Oriente Médio nesta semana? Importantíssima essa visita, importantíssima, sabe por quê? Que pode dar uma zebra, ok? Daqui a pouco a gente vai falar dessa zebra. Então, a matéria do Maariv vai dizer, olha, os olhos do mundo estão voltados para essa visita do presidente Donald ao Oriente Médio. Arieh Eldad e Shai Golden conversaram com o Dr. Kobi Barda, especialista em Estados Unidos, e ouviram dele o possível plano do presidente Donald para trazer paz abrangente ao Oriente Médio. E aí, a matéria continua dizendo que, diante dessas declarações do presidente Donald nos últimos dias, o Arieh Eldad e o Shai Golden conversaram com o Dr. Kobi Barda, que é um especialista em Estados Unidos lá da Universidade de Haifa, e ele analisou a conduta do presidente Donald e afirmou que ele está prestes a propor aquilo que é chamado de um mega acordo, que, na opinião do professor da Universidade de Haifa, o Kobi Barda, ele vai conseguir um compromisso entre o povo de Deus e o povo lá do turbante da submissão, o que seria, obviamente, histórico. Dr. Barda afirmou que nós veremos muito em breve o que o presidente Donald está planejando. E o que o presidente Donald está planejando, na opinião desse especialista, é o acordo do milênio. Na verdade, para mim, vai ser o acordo da história da humanidade. Porque isso aqui não apenas seria algo inédito, mas isso aí traria o cumprimento de profecias bíblicas muito antigas e fundamentais, tá bom? Então, esse acordo do século, que na verdade ele tem um nome mais interessante, que são os acordos de Ciro, daqui a pouco a gente volta nisso, mas o acordo do século, ele começou a ser preparado naquilo que a gente conhece como Acordo de Abraão. E aí a gente pergunta, para o povo lá de Tel Aviv, isso é bom ou ruim? Na visão do professor da Universidade de Haifa, é bom. E ele diz que o presidente vai propor dessa vez, nessa segunda vez, não é só um acordo mais limitado, como os Acordos de Abraão, mas um mega acordo trazendo esse compromisso entre esses dois povos aí que têm brigado há tanto tempo. E aos olhos do professor da Universidade de Haifa, o mundo espera 1.500 anos. 1.500 anos porque a religião da submissão foi criada no ano 600, a gente não pode esquecer disso, tá? Você que gosta de saber o que está acontecendo no mundo aí, gosta de saber um pouquinho de história, é importante você lembrar que enquanto
a religião de Tel Aviv, ela remonta ao início da humanidade com a criação do homem, a religião da submissão, ela apenas surge nos anos 600, tá? Então, aos olhos desse especialista da Universidade de Haifa, o mundo está esperando há 1500 anos para que haja essa união entre os filhos da submissão do turbante e o povo de Tel Aviv. Então, isso para ele são peças desse acordo que vai marcar a história. Mais tarde, o especialista de Haifa, afirmou que, na sua opinião, a gente já vai ver também novidades sobre essa encrenca que acontece na faixa dos gases, né? Por que eu chamo de faixa dos gases? Porque a gente sabe que ali existe uma das maiores reservas de gás natural do planeta Terra, e esse provavelmente é um dos motivos desse conflito. Tem uma questão energética geopolítica ali por trás, tem relação com as novas rotas da seda lá de Pequim, e também tem relação com o projeto IMEC, né, que é o India Middle East Europe Economic Corridor, que eu nunca vi ninguém no Brasil falar sobre isso, mas eu estou falando aqui sempre com vocês, tá? Então, isso aí é o que eles chamam de a visão do milênio. E dias atrás, né, um representante dos Estados Unidos falou sobre isso na embaixada americana em Washington, né? Ou seja, alguns diplomatas americanos já estão falando, prenunciando sobre esse acordo. E aí o especialista falou que ele não ficaria surpreso se a gente ouvisse falar sobre esse acordo nos próximos dias, né? Mesmo antes do presidente Donald chegar à Arábia Saudita, a gente já ouve falar desse acordo aí, tá? Então, é um grandíssimo anúncio sendo feito e a gente precisa ficar super de olho nisso aí, porque isso tem desdobramentos geopolíticos enormes, mas desdobramentos bíblicos também gigantescos, tá? Para você ter uma ideia, esse que está sendo falado ou chamado de o maior acordo de todos os tempos, está sendo programado para preceder ali uma significativa viagem ao Oriente Médio que o presidente Donald está fazendo. E esses acordos aí, que foram negociados inicialmente pelos Estados Unidos nos anos 2020, né, os acordos de Abraão, eles estão querendo normalizar a situação lá no Oriente.